Brasil possui poucas áreas montanhosas. No norte estão as maiores altitudes, mas é no sudeste que joias preciosas são encontradas. Da Mantiqueira, com sua grande extensão, dotou o sudeste brasileiro de importantes acidentes geográficos, como o maciço do Caparaó e a mais importante elevação da região, o Pico da Bandeira, com 2.890 metros de altitude. Como uma gema preciosa, o Pico da Bandeira está encravado numa região com um ecossistema formado por vegetações variadas, que vão desde a Mata Atlântica até campos rupestres. E um sistema hidrográfico magnífico, constituído por centenas de nascentes, numerosas corredeiras e quedas d'água cristalinas. Desfrutar deste sistema é ter consciência que água e sobrevivência estão associadas. Características naturais de significativa importância científica, cultural e paisagística, este patrimônio constitui um parque nacional. O objetivo desta iniciativa é a preservação dos seus ecossistemas e o desenvolvimento da educação ambiental. Além disto, o Parque Nacional oferece oportunidade de recreação pública e facilidade para as pesquisas de importância fundamental, assegurando uma melhor qualidade de vida. O Parque Nacional do Caparaó foi criado em 24 de maio de 1961, através do Decreto Federal número 50.646, assinado pelo então Presidente da República, Jânio Quadros. A justificativa de sua criação foi que entre os lugares excepcionalmente dotados pela natureza no Brasil, a Serra do Caparaó, e em especial o Pico da Bandeira, ocupam posição de destaque no panorama brasileiro. Localizado na divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, o acesso a esta unidade de conservação pode ser através dos municípios de Alto Caparaó, em Minas Gerais, e de Dores do Rio Preto, no Espírito Santo. A maior parte da infraestrutura de hospedagem se encontra em Minas Gerais, de onde é possível ter acesso ao parque e ao Pico da Bandeira, a 15 quilômetros da entrada. Partindo dos hotéis e das pousadas, também é possível chegar às atrações do entorno do parque. A Cachoeira do Chiador.
Cachoeira das Andorinhas. E o límpido Poço do Egito. Além da beleza contemplativa da Cachoeira do Rio Claro. É na pureza destas águas que a energia flui para a sobrevivência das espécies do parque. Tanto no entorno quanto nos limites do Parque do Caparaó, as sonoras e frias nascentes respeitam o relevo acidentado e se distribuem, indefesas e vulneráveis, pelos dois estados. Em Minas Gerais, buscam o Rio Doce e no Espírito Santo procuram diretamente o mar. Em todo esse percurso, cabe ao homem protegê-las. As altitudes do parque surpreendem e não é apenas o Pico da Bandeira que se destaca na paisagem. O Pico do Cristal, com 2.798 metros, e o do Calçado, com 2.768 metros, tentam competir com aquele que é a maior atração. Entre os picos, os vales profundos e estreitos evocam os mistérios das matas fechadas e preservadas, formadas há milhares de anos. Estas matas constituem um patrimônio de espécies importantes da flora brasileira a ser conservado. Como o cedro, o adragos, a bengala. São espécies que os musgos e líquens comprovam a evolução do tempo. Também merecem destaque o jatobá, as orquídeas bailarinas, a quaresmeira e a embaúba, além das variedades especiais de bromélias. Aqui é a morada de diversos animais silvestres. Entre eles, o macaco prego, a anta, o coati, o encantador bicho preguiça, o jacu e outras variedades de pássaros de pequeno porte. As grandes elevações interferem no clima e na distribuição das temperaturas. Nos locais mais elevados, as mínimas chegam até 4 graus negativos no inverno, congelando o orvalho noturno e as nascentes. As chuvas concentram-se no período que vai de novembro a janeiro, quando a densa nebulosidade esconde a paisagem. Paisagem que guarda os encantos da floresta atlântica e dos campos de altitude. De uma maneira geral, o mês mais quente do ano é fevereiro. É nesta época que os amantes da natureza buscam o Vale Verde, suas cachoeiras e corredeiras. Pequenos grupos têm acesso a este local para fins educativos e de recreação. O Vale Verde fica a 500 metros da entrada, tem uma altitude de 1.000 metros.
A vegetação é variada, predominando as matas que ladeiam os caminhos que permitem o acesso de veículos. É nesta área que está o Rio José Pedro, que forma a Cachoeira Bonita. São 80 metros de queda livre, de harmonia e equilíbrio. A 1.970 metros de altitude, encontra-se a Tronqueira, área com estrutura de visitação e deslumbrante paisagem. É o lugar ideal para uma pausa antes de subir os 9 quilômetros restantes para alcançar o cume da montanha. Esta pausa é valorizada pelo mirante, que proporciona uma visão privilegiada do gigantesco Vale do Caparaó. A infraestrutura proporciona conforto aos naturalistas. Esta área é cortada pelos rios Caparaó e José Pedro, que presenteiam os visitantes com suas belas cachoeiras e piscinas naturais, que dão ao lugar o justo nome de Vale Encantado. Um vale de encantamento que resplandece na transparência de suas águas. De volta à Tronqueira, depois de um banho refrescante, o visitante esquece a deslumbrante paisagem e se prepara para vencer a distância até o Pico da Bandeira. Desta vez, a caminhada íngreme pode exigir a ajuda dos animais. A vista da imponente montanha já impressiona e estimula a subida. No caminho, a água pura refresca o corpo e alegra a alma. Ao buscar o cume da montanha, o visitante percebe que o cenário se modifica e as matas cedem espaço para a rara flora rupestre. Observe a delicada vegetação de altitude e sua infinidade de espécies. É neste cenário que nascem as cachoeiras que cortam todo o maciço, como a Cachoeira do Aurélio. Finalmente, o merecido descanso no Terreirão, um patamar a 2.380 metros de altitude, onde o IBAMA oferece estrutura completa para o bem-estar do visitante. No Terreirão, a Casa de Pedra foi conservada, preservando um passado de aventuras no parque. Perto dali, as ruínas da Casa Queimada também lembram as aventuras que hoje estão amenizadas pelas estruturas complementares. Caminhar pelo Terreirão e em suas imediações dá tanto prazer quanto passear por um jardim. Um imenso jardim,
onde a harmonia da natureza criou paisagens fortes que nunca sairão de nossas mentes. As flores de altitude se encarregam da combinação de cores. São todas as cores do mundo que levam à meta final, o Pico da Bandeira. É grandioso. A emoção supera o esplendor ostentado pelo panorama. Este é o momento do encontro com o que há de mais divino na natureza.